Amanhã do domingo 22 de fevereiro de 2026, ontem, entra para a história da segurança pública, no México, na América Latina e mais além. Nemésio Rubén Oseguera Cervantes, mais conhecido como El Mencho, líder do Cartel Jalisco de Nueva Generación, CGNG, Cartel Jalisco da Nova Geração, Jalisco, uma região do México, que durante anos foi considerado o narcotraficante mais procurado do país, um dos mais perigosos do mundo, foi morto em uma operação militar em Tapalpa, no estado de Jalisco. Oseguera, o El Mencho, de 59 anos, era alvo de uma recompensa de nada menos de 15 milhões pela Justiça dos Estados Unidos, responsável por transformar esse cartel num dos grupos mais violentos e expansivos do México. E aí eu quero acompanhar com vocês as imagens, cenas de guerra civil vindo então do estado de Jalisco, no México, coisa que chamou a atenção do mundo, capturou a imaginação do planeta no domingo à noite e hoje pela manhã. E aí se torna tão imperativo a gente entender como e porquê. Afinal de contas, não é coisa que se restringe ao México. Tem a ver com pressão americana e tem a ver também com a escala das operações dessa organização. A gente está falando de tráfico internacional de fentanil, metanfetamina, cocaína, escala global. A operação envolveu forças do Exército e da Guarda Nacional mexicanos, contou com o apoio de inteligência americana, que ajudou a localizar esse líder através do acompanhamento de uma das suas parceiras, segundo fontes de inteligência. Isso também pontua no México uma mudança de paradigma. A gente vai desdobrar os detalhes, mas vale a pena dizer que, se lá atrás, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, o ex-presidente que lidera o partido da atual presidente Cláudia Sheinbaum, falava de abraços no balaços, um negócio mais abraços, menos balas, a gente está vendo o Partido Morena, que governa o México, um partido esquerdista, seja por pressão de Trump ou não, ter também uma mudança na forma como encara o seu relacionamento com o crime organizado, com os cartéis. Vamos então aos detalhes. A morte de El Mencho não foi um fim tranquilo. Imediatamente depois da confirmação do falecimento dele, uma onda de violência irrompeu por mais de 20 estados mexicanos. Segundo autoridades, pelo menos 25 membros da Guarda Nacional Mexicana acabaram sendo abatidos em ataques de retaliação, com mais de 70 pessoas mortas no total. A gente volta às imagens em um instante, mas a gente tem aqui então a apuração da agência Associated Press, que fala em 73 pessoas. É claro, as coisas continuam se desdobrando nesta segunda-feira ao longo do dia. Lá no México são 3 horas mais cedo, a depender da região, via o Brasil, então é claro que esses números também vão sendo atualizados e em breve talvez a gente tenha somas ainda mais expressivas. Podemos voltar para as imagens então do que aconteceu no estado de Jalisco. Entre membros do cartel, forças de segurança e civis, tá? Esse número. Aí vocês estão vendo os aeroportos, vamos chegar lá em instantes, conforme a gente fala também a respeito de caos em termos de transporte público e transporte internacional. A gente está falando de países, Índia, Estados Unidos, por aí vai, dando aviso para que seus cidadãos que estejam em território mexicano busquem abrigo até nas embaixadas, evitem sair de casa. O cartel de Jalisco, então, resistiu com uma campanha de terror. Isso incluiu carros e ônibus incendiados, bloqueios de estradas, centenas de pontos e enfrentamentos com as forças públicas. Em várias regiões, como Guadalajara, que é a região mais populosa do estado de Jalisco, ou Jalisco em espanhol, o estado que dá nome a esse cartel, Puerto Vallarta, que é um lugar onde comumente muitos americanos aposentados vão ou para morar, para ter aí uma casa de verão, para tirar férias, canadenses e americanos, relataram então para os jornais em língua inglesa as atrocidades que foram. As cidades ficaram virtualmente paralisadas, transporte suspenso, orientações à população para permanecer em casa. A presidente Cláudia Sheinbaum, do México, então, afirmou que há coordenação total entre o governo federal e os estados, pediu que as pessoas se mantenham informadas e com calma, ignorando rumores diante da situação de segurança no país. A gente tem que entender a escala da coisa. Vale a pena até a gente colocar aqui a declaração da Cláudia Sheinbaum. Vocês estão acompanhando aqui. Vamos lá o que ela disse então. O Ministério da Defesa Nacional informou sobre a operação realizada esta manhã pelas forças federais, na manhã de domingo, ela está falando do dia de ontem, que resultou em diversos bloqueios e outras reações. Existe total coordenação com os governos de todos os estados, devemos manter-nos informados e calmos. As contas do Gabinete de Segurança nas redes sociais fornecem atualizações constantes e a nossa redação também teve de olho nelas ao longo do dia. Muito bem, a gente pode voltar para as imagens então, e eu quero pontuar com vocês a escala do cartel Jalisco, sob o comando do El Mencho. Se tornou, como a gente já citava no início da reportagem, uma das organizações criminosas mais poderosas,
violentas e territorialmente expansivas do mundo. Frequentemente, quando a gente fala de crime organizado, uma categorização que mais e mais tem se tornado comum é a ideia de ocupação horizontal de espaços versus a ideia de ocupação vertical de espaços. O Brasil tem organizações criminosas que participam das duas modalidades quando a gente pontua isso em termos de análise. Se a gente fala de ocupação horizontal, a gente está falando de ocupar vastas expansões territoriais, ter controle no solo de um território grande. Quando a gente fala de uma ocupação vertical de espaços, a gente está falando de entrar no judiciário, de entrar... Bom, né, no Brasil a gente pode citar, por exemplo, um exemplo de ocupação horizontal como o Comando Vermelho, com a operação que houve lá do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Quando a gente pontua a Operação Carbono Oculto, que mirou então fundos de investimento fraudulentos que lavavam dinheiro para o primeiro comando da capital, quando a gente fala de procuradores e gente no judiciário profundamente entrelaçada com essas organizações, é daí que a gente entende o conceito de ocupação vertical. O cartel Jalisco de Nueva Generación, cartel Jalisco de nova geração, não só tinha uma expansão territorial grande, a gente está falando de talvez dezenas de milhares de membros, a gente está falando de equipamento, blindados, coisa a nível militar, tá? Mas também operando como uma rede multinacional de tráfico de drogas, violência, infiltração vertical ao longo de instituições. É o cartel mais violento e lucrativo do México, como se considera, ao longo dos últimos anos. O rival é o cartel de Sinaloa, Sinaloa também o nome de outro estado. E os dois disputam até rotas, portos, corredores estratégicos para exportação, para escoar os produtos ilícitos. Fentanil, metanfetamina e por aí vai. E o fentanil é especialmente chave nisso. Afinal de contas, quando a gente fala sobre a pressão dos Estados Unidos quanto ao México, quando a gente fala das tarifas, muito disso passou por essa droga letal indo do México para os Estados Unidos. E aí a gente coloca a China na jogada, que também é o principal fornecedor para os cartéis dos químicos precursores do fentanil. A gente tem aqui estimativas de 2025 e 2026, o segundo guia de contra-terrorismo do governo americano, uma apuração do Igor Yuan aqui no Epoch Times. A gente pode colocar, se a gente tem um relatório então do governo americano, de que o CJNG, o cartel então, possuía entre 15 mil e 20 mil membros, considerando operadores diretos e células associadas no México e no exterior. A presença territorial do grupo era significativa em estados não só seu estado natal de Jalisco ou Jalisco, mas Colima, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Baja Califórnia, Zacatecas, por aí vai. Claro que a gente não estando tão familiarizado com a geografia do México, é difícil de entender exatamente como isso se articula. Mas é essa conexão e essa capacidade de operar em todo o território que acaba dando acesso às fronteiras e acaba permitindo que também pela via marítima esse cartel consiga passar por Colômbia, para o porto de Guayaquil no Equador e essencialmente operar com a exportação de drogas globalmente. E daí também tem crime, por vezes, em termos se entrelaçando, em termos cooperando. Sinaloa, Cartel do Golfo, Cartéis Unidos, disputando os mesmos mercados e rotas. A gente tem aqui outra estatística. Toda cena de cartéis no México pode somar entre 160 mil e 185 mil pessoas, rivalizando em número com elementos do Exército. Só em 2024 foram mais de 33 mil homicídios. A operação também teve cooperação americana, vale a pena a gente acrescentar. Uma reportagem exclusiva da Reuters disse que os Estados Unidos tiveram um papel crucial com um novo grupo liderado pelo exército americano, Joint Interagency Task Force Counter Cartel, Força-Tarefa Interagências Conjunta de Combate a Cartéis. Enquanto o governo americano não confirmou isso oficialmente, a Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, falou sim a respeito de haver cooperação de inteligência. E a gente expande isso para lembrar que Trump tem consistentemente pressionado por esse tipo de ação, e aí a gente expande para o fato de que ele voltou a falar hoje, disse que era necessário que o México fizesse ainda mais. Ao mesmo tempo, vale a pena a gente pontuar que isso parece também trazer um pivô quanto à perspectiva na América Latina. A gente tem aqui uma apuração até, relatórios de segurança, o Think Tank Global Americans, mostra Peru, Equador, Bolívia, Chile, Colômbia, Honduras e El Salvador um paradigma em termos de combate ao crime organizado, talvez um fio que é puxado por Nayib Bukele em El Salvador em termos de sistematizar o combate ao crime organizado de uma forma diferente daquilo que era praticado nas décadas anteriores na América Latina. Isso aí afeta até o Brasil, conforme essa pauta deve ser uma das principais, dizem as pesquisas, talvez a principal preocupação do eleitor para a eleição que vem adiante em outubro. Nesse tom, eu conversei com Celeste Armenta. A Celeste é a editora-chefe do Escritório do México do Epoch Times. Para quem conhece o trabalho do Epoch Times, sabe que é uma publicação que, originada nos Estados Unidos,
também tem filiais em uma série de países. Aqui a gente faz a edição brasileira, mas eu tenho cooperação próxima com o pessoal do Epoch em espanhol, tive algumas oportunidades de trabalhar com eles no passado, e aí vocês estão prestes a ver o meu portunhol, tá? Eu conversei com a Celeste Armenta, como o espanhol é um idioma muito próximo, normalmente a gente dubla, dessa vez está legendado, e vocês conferem na sequência então a minha conversa com Celeste Armenta, jornalista mexicana e editora do Epoch Times no escritório do México. Vamos lá então, ela explicou pra gente como é que tá o clima por ali, e também o que isso significa em termos mais amplos. Daniel, chama a entrevista. Celeste, primero de todo, gracias por hablar con nosotros. Primero de todo, hablamos de vuelos cancelados, escuelas cerradas y violencia generalizada en Jalisco. ¿Por qué la muerte del Mencho causó tanta conmoción? ¿Qué impacto tuvo esto en el crimen organizado en México? Ok, mira, me gustaría darte algunos datos breves para tu público. El cártel Jalisco Nueva Generación en este momento es uno de los más poderosos, no nada más en México, sino también fuera de sus fronteras. Y bueno, era un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos. Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones y en el 1994, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, ya había estado en una cárcel en California. Estuvo durante 3 años, de allí salió, regresa a México y empieza a trabajar con metanfetamina. Él es de los pioneros acá y empieza a hacer una especialización en la producción de la metanfetamina. Más adelante pasa al fentanilo, que es más redituable. Entonces, lo que pasa con este cártel es que se diversifica y ya no nada más se dedica al tema de las drogas, sino que también estamos hablando de migración, tráfico de migrantes, de extorsión y bueno, varias actividades delictivas. Entonces, a lo largo del tiempo, desde en los últimos años, se fue expandiendo más y más en la República Mexicana. La República Mexicana es un territorio vasto, es grande, y según un informe de la DEA del año pasado, del 2025, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía presencia en 20 estados de 32, hay 32, y en 20 ya tenía presencia, 20, 22 por allí. Y en otros 10 estados tenía poco menos presencia, pero también tenía presencia. ¿De qué estamos hablando? De que es un cártel que tenía presencia en prácticamente toda la República Mexicana. Pero en algunos lugares, repito, todavía más fuerte. Entonces, cuando tú me preguntas ¿qué impacto tiene? Tiene un gran impacto porque estás viendo que justamente en las imágenes que ven en redes sociales, de los enfrentamientos, de la quema de vehículos, etcétera, es una muestra del poder y de la presencia que tiene el cártel en la República Mexicana. Entonces te decía, son prácticamente 2/3 partes del territorio y eso es lo que estás viendo, una muestra de ese poder. Entonces, de ese tamaño es el impacto. Una preocupación precisamente porque es tan poderoso el cártel es que tras la muerte del Mencho, otros carteles podrían luchar por un mayor control o el cártel de Jalisco podría tomar represalias contra el gobierno. ¿Podría este ser el principio de un mayor conflicto, como ya ocurrió antes en Sinaloa? Ok, yo creo que el conflicto ya inició. ¿Por qué te digo esto? Hace unos años, en el 2019, en un estado del norte de México, en Sinaloa, se detuvo a Ovidio Guzmán López. Él es el hijo del Chapo Guzmán, el famoso Chapo Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Cuando detuvieron al hijo de este narcotraficante, Ovidio, las fuerzas del gobierno lo detuvieron e inmediatamente hubo una reacción del narcotráfico. Y lo que estás viendo ahora que está pasando en toda la República, en su momento pasó solamente en un estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ahorita no es solamente un estado, ahorita es en gran parte del territorio mexicano. Entonces, ya hay un conflicto. Ahora, ¿qué otra cosa te podría comentar?
Pues esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en su conferencia matutina. Ella comenta que hay un plan para prever cualquier situación que se pueda dar adicional después de la captura y posterior muerte de Nemesio Ceguera. Entonces, bueno, eso está allí. Y bueno, pues necesitamos esperar un poco más para ver en qué va a desembocar esto. Y sí, eso también es un señal para Trump, creo que sea un señal para Trump, quien ha presionado el gobierno de Sheinbaum para que intensifique sus esfuerzos contra los cárteles. El presidente estadounidense reaccionó diciendo que se necesita hacer más. ¿Podría el gobierno mexicano intensificar la lucha contra los cárteles todavía más para cumplir con la presión estadounidense? Ok, Marcos. Bueno, esto que estamos viendo ya es una intensificación. Te comento un poco cómo ha sido a lo largo del último año. Casi coincidió el inicio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el inicio del segundo periodo del presidente Trump. Entonces, desde el inicio ha habido comunicación, ha habido adicionalmente declaraciones y hay varias cosas sobre la mesa en este momento entre México y Estados Unidos. En su momento era el tema de la migración, que bueno, sabemos Estados Unidos en este momento tiene una política de fronteras cerradas, pero la frontera México-Estados Unidos era por donde estaba entrando la mayor parte de los migrantes. Entonces ese fue el primer foco que encendió Estados Unidos con México. Se cerró la frontera, posteriormente vino el tema de las tarifas, de los aranceles, donde también hubo una estira y afloja porque México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, no era tan sencillo negociar, pero bueno, ahí hubo otro tema entre ambos países. Y últimamente vino el tema de Cuba, cuando pasa lo de la captura de Maduro en Venezuela. Nuevamente el foco se pone en México en medio de este movimiento geopolítico porque, bueno, sabemos, México entrega petróleo a Cuba y, bueno, por ahí hubo una alerta con Estados Unidos, bueno, algo que igual tu público ya sabe un poco más, espero. Y bueno, en este momento está el tema de la seguridad. Entonces, entre las declaraciones que ha habido entre Trump y Sheinbaum, justamente está muy enfocado hacia la seguridad. Por un lado, Trump ofreciendo ayuda para que en México se pueda enfrentar a los cárteles, y por otro lado, tenemos a México hablando de la soberanía. Donde no en nuestra Constitución está prevista esta parte. Entonces, no, si bien hay cooperación, llegan grupos, incluso la semana antepasada, llegaron los Navy SEALs a México, un grupo de 19 Navy SEALs. Hay cooperación de este tipo, pero se hace mucho énfasis en la soberanía. Entonces, en medio de todo esto, pasa esta situación del día de ayer, donde hacen una operación muy sofisticada para atrapar a Nemesio Ceguera. Estaba viendo ayer a un analista acá en México, por allí lo entrevistaron, y él decía que para él era comparable esto que pasó con la captura de este líder del narcotráfico, era equiparable a la captura de Maduro en Venezuela. Y le decían, ¿en serio de ese tamaño? Y él decía, sí, porque viene a mover muchas estructuras. Entonces, pues igual también hay que ver qué sucede. Y bueno, también contestando un poco más acerca de tu pregunta de si esto se va a intensificar. Muito bem, aí então a gente ouviu minha conversa com a jornalista Celeste Armenta, do Epoch Times do México. Ela que muito gentilmente nos atendeu, e a Celeste, eu pude conhecê-la pela primeira vez quando a gente foi para a Argentina para a cobertura da posse do Milei. Sensacional o trabalho que ela desenvolve por ali com o pessoal no escritório do México. Pessoal, um recadinho antes da gente prosseguir. Pessoal do YouTube, quem está acompanhando por aqui, também a gente tem gente acompanhando pelo X, mas pessoal do YouTube, se vocês gostam do nosso jornalismo por aqui,
A gente está enviando sempre muito mais por e-mail e WhatsApp, tá? Pelo link na descrição, nos comentários e no código QR. Vamos colocar então o código QR que vai estar então na tela. Por ele, para quem está na TV, é só passar o celular, você se inscreve para a nossa newsletter, o Panorama. Essa é a nossa newsletter de política internacional, mostrando o agora à luz da história e o Brasil à luz do mundo. Ao se inscrever, você recebe também de graça, na faixa, nosso infográfico exclusivo sobre o desenvolvimento do programa nuclear do Irã e como ele foi destruído pelo governo americano, em grande parte com a Operação Midnight Hammer, Martelo da Meia-Noite, em junho passado. Agora está atualíssimo frente à pressão que a gente vê acontecendo na região. Tem link na descrição, nos comentários e pelo QR na tela. Anúncio normalmente é para a gente cobrar alguma coisa. Aqui é um anúncio para te dar alguma coisa. Estamos oferecendo, então, o link está aqui embaixo na descrição. Tá no chat ao vivo e você pode também, quem tiver na TV aí ou qualquer coisa, pega o telefone, aponta aqui a câmera para esse código QR e você garante que vai estar conosco. Se não gosta de e-mail, tem por WhatsApp, tem para todos os gostos, tá?